Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal Diálogos Pertinentes. A você que pela primeira vez está assistindo o meu vídeo, peço que se inscreva no meu canal, que compartilhe, faça os seus comentários, dê o seu like e não deixe de tocar o sininho, que é muito importante para que o próximo vídeo que eu fizer você possa estar recebendo a mensagem de que eu postei um novo vídeo. Hoje eu trago aqui esse assunto que já está sendo bastante comentado pela imprensa, inclusive até a imprensa internacional, diz respeito ao projeto de lei que foi elaborado pelo juiz Sérgio Moro, esse projeto de lei que ainda vai passar pela Câmara, pelo Congresso Nacional e tudo mais. Ou seja, ainda vai haver toda uma discussão em cima dessa proposta, desse projeto de lei. Mas é um projeto de lei assim bastante ousado, que é um projeto de lei anticrime. São 19 itens que contém lá o projeto de lei, e eu não vou trazer aqui em discussão todo ele, item por item. Eu quero aqui apenas trazer assim alguns itens que nos leva a pensar muito, a refletir bastante, e é um pouco sobre isso que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Primeiramente é o seguinte, lá no projeto de lei, o juiz Sérgio Moro, ele coloca a questão da criminalização e a condenação do uso de caixa 2 na campanha eleitoral. A princípio podemos pensar assim que a questão do caixa 2 é um problema que já vem de um bom tempo, e tivemos muitos políticos que se utilizaram do caixa 2, de empresas que financiaram essa coisa toda. A gente tem que pensar, por exemplo, de um Sérgio Moro enquanto juiz, a Operação Lava Jato, aquela coisa toda. Como é que foi a sua prática na Operação Lava Jato? E o que a gente tem assim notado durante inclusive até esse momento, que tem acontecido aqui no Brasil, é que as condenações que têm acontecido assim de caixa 2 tem mais penalizado, por exemplo, o PT, como exemplo, tem penalizado mais políticos do PT do que propriamente outros partidos. A gente sabe muito bem que políticos, por exemplo, ligados ao PSDB, chega até a ser preso, mas não há uma condenação mais efetiva, não há uma prisão, coisa mais forte, como por exemplo tem acontecido com o presidente Lula. Então a gente fica assim sempre com o pé atrás. É interessante ter uma condenação como essa? É interessante, todo brasileiro está pedindo isso, está pedindo que esse tipo de corrupção no meio político acabe aqui no Brasil. Isso está muito evidente, muito claro. O grande problema é que essa penalização, ela vem assim acontecendo, mas não que envolve todos os políticos, todo e qualquer partido. A coisa ela vai se afunilando mais, parece que ela tem mais um sentido, uma direção de você penalizar mais quem é de esquerda, por exemplo, mais quem luta em favor da população mais pobre e assim por diante. Então essa é a questão, por exemplo, que eu queria levantar aqui. E lembrando, no governo Bolsonaro, por exemplo, tem políticos com problema de caixa 2, como é o Onyx Lorenzoni, E então, tipo assim, como que é isso, Parece muito contraditório no próprio governo você ter uma situação em que problemas como esse existem. Um outro ponto também que bastante polêmico também desse projeto de lei diz respeito à prisão em segunda instância, prisão basicamente assim, claro, de políticos na segunda instância.
E eu sei que isso daí vai gerar uma polêmica muito grande, porque vai mexer com a Constituição, né, com a Constituição Federal. E tem uma coisa assim que muita gente pode confundir, que é o seguinte: muita coisa assim que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, né, com o ex-presidente Lula. O que aconteceu com ele, da prisão e tudo mais, todo o procedimento que até chegar à sua prisão aconteceu-se de forma ilegal. Isso daí está muito claro no meio jurídico. Aconteceu de forma ilegal. O Sérgio Moro agiu na ilegalidade, né? Ele agiu na ilegalidade. Ele feriu as instâncias, né? Assim, a defesa de Lula ficou basicamente de mãos atadas, né? Sem poder ter assim o seu direito de defesa, essa coisa toda, porque isso deveria seguir as instâncias superiores até chegar ao Supremo Federal. E o que propõe agora é que não aconteça isso, que a prisão tenha assim validade, né? Que dê bastante sustentação mesmo nos meios jurídicos e tudo mais, para que aconteça essa prisão em segunda instância, já em segunda instância. E sendo que isso, inclusive, vai ser um debate que vai acontecer ainda no Supremo, em abril, né? E o Sérgio Moro já está propondo esse projeto de lei. Quer dizer, ele tem como base o que ele fez e que ele fez de forma errada, de forma ilegal. O Sérgio Moro deveria, na realidade, estar preso por ter agido na ilegalidade, por ter feito aquelas gravações, a gravação entre Lula e Dilma. Aquilo foi uma coisa ilegal que ele fez. A condução coercitiva de Lula, que não precisava ter sido feito daquela maneira, ainda mais a um ex-presidente da República. E também da prisão de Lula. A prisão de Lula antes das decisões terem acontecido nas instâncias superiores. Então penso que isso daí vai ser um ponto também bastante polêmico que prevê esse projeto de lei. Uma outra questão também que eu queria discutir diz respeito assim, né, nesse projeto de lei, que prevê assim um endurecimento, né, das penas ao chamado crime organizado e às milícias, né, ao crime organizado. Tem uma coisa ali que me chamou a atenção, porque assim, boa parte dos juristas, inclusive, podem falar a esse respeito. Lei é assim, qualquer vírgula, isso eu aprendi muito, né? Qualquer vírgula tem um sentido muito grande. Qualquer palavrinha que você coloca lá tem um sentido, porque tem um sentido interpretativo, né? A interpretação da lei, ela... E lá me chamou a atenção por uma coisa que vai chamar-se de crime organizado a associação de 4 ou mais pessoas, né? Isso pode, de repente, ter assim um entendimento de que associações, sindicatos, né? Quem pode, por exemplo, dizer que não, né? E movimentos sociais que tem esse agrupamento de pessoas, de repente pode ter esse entendimento de como crime organizado. Por que não? Né? Por que não? E nós soubemos muito bem que o PT foi até acusado, né? Lula foi acusado, inclusive, de chefe de quadrilha, né? Só para vocês terem uma ideia. Chefe de quadrilha. Simplesmente por uma organização de partido, né? Organização partidária, né? Não tinha nada a ver. E vem essa questão das milícias, e aí eu estou sempre trazendo assim, questionando a questão das contradições, né? O Flávio Bolsonaro agora mesmo, ele está tendo, por exemplo, está sendo acusado, inclusive, né? Ministério Público do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, de ter envolvimento, por exemplo, com milícias, e inclusive dessas milícias estar envolvido com o assassinato da Marielle, né? Mas tem muitas coisas assim que fica assim, que fica no ar um questionamento da seguinte forma: você já pensou, por exemplo, se o crime organizado, né, que esses grandes criminosos, né, que das favelas, das grandes favelas, por exemplo, dos grandes centros do Brasil, hoje não está só os grandes centros, mas pequenas cidades também tem isso.
Aqueles armamentos pesados que esses criminosos possuem, vêm de onde? Será que o Estado não se preocupa, por exemplo, com isso? Se essas organizações criminosas elas têm um poderio, um aparato, né, tão grande, tão poderoso, o que precisaria é arrumar uma forma, um mecanismo, né, inteligente, por exemplo, do Estado, de fazer com que esse tipo de armamento, esse tipo de não pudesse, por exemplo, é, esses grupos não pudessem ter acesso a esse tipo de armamento, mas não. Né? Tem a questão das fronteiras que precisa ser trabalhado. Quer dizer, tem uma série de coisas que precisa ser trabalhado, além de uma penalização, um aumento de pena ou qualquer coisa assim, porque a gente sabe muito bem que essas pessoas são capazes, inteligentes de se organizar, de se reorganizar cada vez mais. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é de grupos políticos, empresários, né? Nós sabemos de pessoas poderosas, por exemplo, no Brasil, que têm envolvimento com esses crimes organizados. Como é que vai ser a condenação dessas pessoas? Vocês já viram pessoas como essas, né? Que eu quero dizer assim, mais poderosas na cadeia? Elas estão presas, elas estão pagando, elas estão, né? Com a lei atual, né? Com a lei atual, né? Como eu vi assim um jurista, inclusive, fazendo um comentário na TV que eu achei interessante, ele dizendo assim que o Brasil tem leis boas, o que não há é cumprimento dessas leis, né? Não há cumprimento dessas leis. Então isso é uma outra chamada de atenção. Aí, por último, que eu queria, né, direito ao policial de atirar e matar. Né? Esse projeto de lei prevê assim, aí vem toda uma discussão, né? Eu sei que tem muita gente que diz assim, não, não, mas a polícia no Brasil assim está muito fragilizado diante dos bandidos, os bandidos. Aí vem novamente a questão das armas, né? Estão mais bem armados do que a polícia, mas como é que essa arma entra, né? Como que que esses criminosos têm acesso a esses armamentos? E aí as polícias são uma grande quantidade, por exemplo, de policiais que são mortos, né? Então, assim, talvez a gente colocando uma lei como essa, você vai dar uma capacidade maior à polícia. Aí eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Eu penso o seguinte, eu penso assim muito que é mais no sentido mais político, que o Estado, né, o Estado, ele precisa ter assim uma política de segurança muito bem estruturada, muito bem organizada, muito bem pensada e assim por diante. É isso que eu penso. Aí vai incluir armamentos, né, para a polícia, vai incluir combustíveis, vai incluir veículos, vai incluir uma coisa principal, sabe o que é? Salário, né? Um bom salário para o policial, isso é muito importante, né? Isso é uma das coisas assim que nós sabemos que a polícia, de um modo geral, no Brasil inteiro, reclama, né? E condições de trabalho, que isso é muito falado. Quer dizer, você vê um projeto de lei como essa, mas você não vê um debate a esse respeito. Políticos não querem assumir esse tipo de coisa. Quer dar lá, né? O cara vai matar, o cara. Aí você vai gerar, que a gente sabe que ódio, violência e ódio, né? Gera mais ódio, gera mais violência. Né? Aí vem aquela coisa de querer se vingar, né? O bandido vai querer vingar, aquela coisa toda, e você vai ter um bang bang interminável, né? Que nunca vai acabar. Então, minha gente, é claro que esse projeto de lei ainda vai ter muito debate, muita discussão. Eu só estou assim levantando esses questionamentos para que nós possamos pensar até que ponto um projeto de lei como esse tem assim um valor, né? Um valor assim no sentido de melhorar mesmo as nossas condições de existência, nossas condições de vida, né? Nossas condições, por exemplo, de liberdade do ir e vir, que essa coisa toda de vivência e de convivência, por exemplo, na nossa sociedade. É isso aí. Eu peço sempre que você que me assiste ou que é pela primeira vez, se inscreva e o mais importante, faça o seu comentário, dê sua opinião sobre o assunto que a gente está levantando aqui. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado.